Continuando a resolução de exercícios selecionados e algumas dúvidas que vocês tiveram, vou passar aqui para o exercício 5, que é uma série de somatórios. Esse também é um exercício espinhoso, ele não tem uma solução tão trivial e simples, e essa é a ideia mesmo de estimular vocês a pensarem um pouco. Bom, primeiro, a ideia desses somatórios aqui era tentar fazer vocês praticarem como sair dessas coisas. O primeiro deles aqui é o somatório de i igual a zero até n menos 1, de i ao quadrado mais 1 ao quadrado. Para a gente lembrar aqui, né, que a soma de quadrados, né, a gente tem uma fórmula aqui para isso. E o que seria o ideal? Né? Aqui eu começar a dissecar esse somatório. Então eu posso, como eu tenho a soma de 3 elementos aqui, eu posso separar em 3 somatórios. Então esse exercício ele tinha basicamente essa ideia aqui, de fazer vocês pensarem em como separar. Então eu tenho 3 somatórios, na verdade. Eu posso dividir aqui para conquistar. Então eu vou fazer somatórios separados. Bom, de todos os somatórios aqui, o único tranquilo de resolver é esse último. Esse último aqui é tranquilo de resolver, porque o somatório de é basicamente uma progressão. Na verdade, não é nem uma progressão, né? Como eu tenho uma constante aqui dentro, isso aqui vai ser o número de elementos vezes essa constante. Então a gente sabe que esse cara aqui é n. Então esse aqui está fácil de resolver. Os outros dois, eles são somas de potências. E aí isso aqui já não é mais tão trivial, tá, de resolver. Isso é bem chatinho de resolver, na verdade. Existem fórmulas para isso. Existe uma fórmula geral, que envolve binômio, inclusive. Então eu deixei mais para vocês pesquisarem do que qualquer outra coisa. Eu não vou entrar nesses detalhes, senão vou demorar um tempão aqui só nessa equação. Tá? Mas procurem aí, tem a fórmula da soma dos quadrados dos números naturais. Aqui é uma forma que dá para você encontrar. Existe a forma fechada também dos números da quarta, né? Da soma de n elevado à quarta. Também dá para encontrar essa fórmula. Tá? Então existem fórmulas específicas para isso. Então a ideia aqui era estimular vocês a encontrarem que fórmulas existem específicas para resolver determinados problemas. No um outro somatório que também é chatinho de resolver é esse, né? Que não tem solução também. Né? Não tem uma solução simples assim, vou pegar aqui e simplesmente aplicar uma fórmula que existe para um somatório de log de i ao quadrado. Né? Então a gente, nesse caso, o próprio somatório ele pode ser considerado como sendo o resultado final. Tá? Então, se você achar que você travou, por exemplo, no somatório, até existe aqui, existe uma forma fechada para isso, mas se você travou aqui, o somatório está muito difícil, você pode deixar como está. Tá? E dizer que isso aqui é uma forma fechada, e é uma forma fechada também. A título de curiosidade, isso aqui tem uma forma fechada, que é 2 vezes log de uma função gama de Euler de n, dividido por log de 2. Né? E aqui é o logaritmo natural. Tá? Tanto que aqui tem a fórmula de Euler, né? Então o número de Euler aqui é o logaritmo natural. Mas não precisa, não vou exigir de vocês isso, principalmente em avaliação, etc. A ideia dos exercícios, mais uma vez, era vocês praticarem aí, procurarem casos não muito triviais, que pode ser que vocês encontrem, e enfim, é isso. Esse aqui é um somatório duplo, né? Como sair de um somatório duplo? Aqui não é tão difícil, porque eu tenho o primeiro aqui é relativo a uma variável, o segundo é relativo a outra variável. Então esse somatório aqui não é relativo a i. Então eu consigo puxar ele para fora aqui. Sair. Como é que eu faço isso? Né? Então eu posso fazer assim. Né? Eu tenho esse primeiro somatório relativo a i, até n-1, e esse aqui não é. E o que eu tenho basicamente são duas somas. Né? Mais uma vez aqui eu posso dizer que isso é o somatório de j igual a 0, n-1, de i mais j igual a 0 de n-1 de j. Então eu separei os somatórios aqui, isso me facilita a vida bastante.
Por quê? Porque nesse caso aqui isso aqui vira n, né? Então eu tenho o somatório de i igual a zero até n menos 1. Esse termo aqui vai para n, porque o i não depende, o i é uma constante. Então eu tenho n mais o somatório de j. E aqui, nos dois casos, né, eu vou cair num cenário em que eu tenho aqui, por exemplo, né, nesse caso eu tenho uma soma de PA, então dá para resolver, tranquilo. E depois, caindo aqui, eu resolvo aqui dentro, né, o problema aqui como for. E aí depois vocês dão uma olhada aí como é que isso vai ficar, né? Tentem resolver. A partir daqui eu acho que fica mais fácil para vocês resolverem. Beleza? Bom, vou aproveitar aqui então esse mesmo vídeo que está mais tranquilo e já explicar o exercício 6. O exercício 6, ele fala num exemplo prático. Suponha que eu tenho um computador cujo clock do processador é de 2 GHz. 2 GHz é alguma coisa aqui próxima a 2 bilhões de operações por segundo. É isso que ele faz. E você assume ali que ele faz uma operação por ciclo. Ou seja, são 2 bilhões de operações por segundo que ele consegue realizar. E os dados desse problema, eles são todos float. E a gente tem 140 MB de dados. 140 MB de dados, né, se a gente fizer a conta aqui, é 1024 kbytes, ou seja, é como se a gente tivesse 1 milhão, né, quer dizer, 140 milhões aproximadamente de elementos, né, de bytes aqui. Só que como é float, eu posso dividir por 4. Então, porque o float aqui são 4 bytes. E aí, se eu fizer a conta aqui, né, 140 dividido por 4, dá 35. Então, eu sei aqui que eu tenho, em termos de elementos, né, que eu preciso fazer, eu vou ter 35 milhões. Então, pera lá, deixa eu voltar. Então vou pegar esse aqui e dividir por 4. Então eu tenho aproximadamente 35 milhões de exemplos de dados aqui do tipo float. E agora eu posso encaixar aqui, né? Aí vai exigir aqui um pouquinho mais de conta, né? Mais do que simplesmente aqui numa folha de papel, né? É mais fácil vocês fazerem isso no computador. Então aqui o que a gente vai ter, né? Por exemplo, nessa função, a gente teria 5 vezes 35 milhões menos log na base 2 de 35 milhões. Vocês calculam isso aqui, né? Vai dar um valor x lá. Bom, como eu tenho um x operações, para eu calcular quantas por segundo, né? Eu vou ter que dividir aqui por 2 bilhões, né? E eu tenho eu sei em quantos segundos aquele computador conseguiu resolver esse problema. A mesma coisa a gente vai aplicar aqui, né? Então, substitui aqui o n por 35 milhões e aí faz aqui as contas. A ideia é mostrar como que as diferentes classes de funções têm um impacto bem grande no resultado final. Perfeito? Bom, então para fechar, eu vou só mostrar aqui para vocês, né, a ideia da análise de algoritmos. Lembrando que quando a gente for fazer análise de algoritmos, a gente tem sempre a seguinte sequência, né? A gente começa com o código, pode ser um pseudocódigo ou um código-fonte. A gente vai delimitar aqui quais operações nós vamos contar nesse código e gerar então uma equação de recorrência. A equação de recorrência ela é sempre uma equação na forma f de n, ou t de n, g de n, qualquer coisa, mas que inclua o próprio f, a própria função. O que tem aqui dentro? Tem uma coisa que multiplica? Pode ter qualquer coisa, desde que apareça o f novamente aqui dentro. A partir da equação de recorrência, a gente vai obter a forma fechada.
Essa forma fechada, às vezes, né, alguém teve uma dúvida lá no grupo, que é o que é obter a forma fechada? É sempre gerar uma função que, ao invés de ter como base a chamada própria função, ela vai agora ter o próprio n, a variável a qual ela define. Então eu tenho aqui o n, vai aparecer, não a chamada agora para a função. Então não aparece mais o f aqui, agora aparece a variável do qual ela depende, certo? Essa é a forma fechada. A gente diz que isso aqui é resolver a equação de recorrência também. Resolva a equação de recorrência, é a mesma coisa. Tá? Bom, se eu já tenho a equação em termos da sua forma fechada, eu posso fazer o último passo, que é a análise assintótica. Eu poderia até fazer assim. Então, a análise assintótica é o que muita gente chama de complexidade algorítmica. E aqui a gente vai poder analisar as notações Big O, θ e ômega da função f de n, né, para verificar se uma determinada função, né, e aqui nesse caso o f de n, a gente tem aqui f, eu marquei como sendo f de n. Então, se f de n é Big O de alguma função, g de n qualquer, que eu estabelecer, e a gente prova, então, nesse caso, que f de n é Big O, θ e ômega de alguma função g de n, e aí então a gente fez aqui o processo completo da análise de algoritmos. Então é isso que eu pretendo aqui que vocês estudem no caso da próxima avaliação e utilizem a lista de exercícios como base para poder fazer isso. Como eu comentei, os casos mais extremos, né, os casos mais particulares, como aqueles somatórios que caem em situações bem difíceis, e quando eu tenho funções que eu não consigo achar uma forma analítica para resolver, e sim apenas um limite inferior e superior, eu não pretendo cobrar esses casos de forma tão explícita na avaliação. Mas é importante que vocês saibam isso, principalmente para enfrentar problemas futuros.